Em um dos textos que leremos esta noite, diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vissem a luz do Evangelho de Cristo, o conhecimento de Deus. Portanto, esta noite eu quero falar com clareza, com simplicidade, ainda que isso me custe ser duro. Mas a minha vontade, o meu desejo esta noite é que através da clareza e da simplicidade do Evangelho de Jesus, você possa ser levado ao conhecimento pleno de Deus e à alegria de estar no Senhor Jesus. Eu leio a carta 2 de Paulo aos Coríntios. Leio o capítulo 2, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Ou melhor, nos conduz em triunfo em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? As campanhas de guerra da Roma Antiga, as campanhas de guerra que tinham sucesso na Roma Antiga, eram comemoradas e celebradas em uma espécie de cortejo, em uma espécie de triunfo romano. E nesse triunfo romano, o objetivo era homenagear o comandante militar romano que havia sido vitorioso em batalha. E nessas celebrações, era muito comum que fossem exibidos os despojos da guerra, os espólios da guerra. Estas cerimônias, elas eram marcadas por música, por sacrifício e por incenso. É por isso, portanto, que o apóstolo Paulo diz que Deus nos conduz em triunfo. Como se de alguma maneira Deus estivesse exibindo ao mundo um troféu que é você. E enquanto Deus exibe ao mundo nesse cortejo, nesse triunfo, esse troféu que é você, Ele exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de Jesus Cristo. Para uns é verdade, cheiro de morte, mas para outros, fragrância de vida. Quando eu entendo cheiro de morte para os que estão perecendo, eu entendo que a vida dos que estão em Cristo, ela não passa indiferente às pessoas. A vida dos que estão em Cristo, ela no mínimo incomoda a vida daqueles que não estão em Cristo. A vida dos que estão em Cristo Jesus, no mínimo, ela põe a refletir aqueles que não estão em Cristo Jesus. A vida dos que estão em Cristo, no mínimo, confronta a vida daqueles que não estão em Cristo Jesus. A vida dos que estão em Cristo aponta o caminho, aponta a verdade. Se é que de fato a vida dos que estão em Cristo, ou pensam estar em Cristo, está de fato em Cristo. Porque para o apóstolo Paulo, transformação é uma consequência óbvia de salvação. Para o apóstolo Paulo, repito, transformação é consequência óbvia de salvação. E transformação, para o apóstolo Paulo, é um grande elemento evangelístico. Enquanto Deus te expõe às pessoas, as pessoas contemplam o conhecimento da glória do Senhor. Por isso que se no capítulo 2 nós somos uma espécie de perfume de Cristo, no capítulo 3 nós somos
uma epístola viva de Cristo. Uma carta viva, escrita para as pessoas. E uma carta deve ser lida. Se um perfume exalado espalha a fragrância do conhecimento de Cristo, uma carta, ela revela para as pessoas o conhecimento e a glória de Cristo. E Paulo no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele faz algo interessante. Ele começa a fazer um paralelo para sublinhar ainda mais a ideia de que nós somos uma epístola viva. Ele faz um paralelo com a lei mosaica. Ele diz assim: vocês são cartas e epístolas, mas vocês não foram escritos. Ele utiliza mais ou menos a expressão: vocês não foram escritos em pedras, vocês foram escritos pelo próprio Espírito Santo de Deus, fazendo uma referência à lei que havia sido escrita em pedras. Ele faz isso confirmando para a gente as palavras do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel, Jeremias 31 e Ezequiel 11, que diz o seguinte, que Deus faria uma aliança com o seu povo, e essa aliança não estava relacionado ao aspecto externo da lei, estava relacionado ao caráter interno da salvação. Porque nessa aliança que Deus faria com o seu povo, enquanto na primeira aliança nós tínhamos letras gravadas em pedras, agora o próprio Deus escreveria a lei no seu coração. Portanto, Deus derramaria sobre você o Espírito Santo de Deus, e você seria levado, ou é levado pelo Espírito Santo de Deus a obedecer à lei de Deus. Ele faz esse paralelo. Deus não escreve mais numa antiga aliança. Agora você é a carta viva e o Espírito Santo de Deus está em você. E porque o Espírito Santo de Deus está em você, você obedece às leis do Senhor. Uma outra coisa interessante, na continuação do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a lei trouxe condenação, mas a segunda aliança, Jesus Cristo, trouxe justificação. Interessante. Se o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio de Moisés, todos são condenados. E Paulo fala, inclusive em Romanos, que a lei não é levada, o pecado não é levado em consideração quando não existe lei. Então a lei traz a condenação, ressalta aquilo que é pecado, e Jesus vem para te salvar. Glorioso. Somos ministros dessa nova aliança, desse ministério glorioso. E ele começa a fazer uma comparação de glória entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus Cristo. Paulo diz, é verdade, no ministério de Moisés havia certa glória. Quando Moisés subia ao monte para falar com o Senhor, o seu rosto resplandecia. E porque o seu rosto resplandecia, as pessoas não podiam contemplar a glória do Senhor na face de Moisés. Moisés colocava um véu. Moisés colocava um véu para que as pessoas não pudessem contemplar a glória do Senhor no seu rosto. E Paulo vai se aprofundando, mas agora em Cristo esse véu é retirado. E porque esse véu é retirado, nós contemplamos a glória do Senhor como num espelho. E quando a gente olha para a face de Cristo, que reluz a glória do Senhor, não apenas contemplamos, como também refletimos. É por isso que Deus nos conduz em triunfo, porque enquanto Deus vai te exibindo para as pessoas vão rendendo glórias a Deus. Lembra o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e contemplem o Pai de vocês. Portanto, brilhem. Não se encubram, não se exponham, não colocam um véu em vocês. Vocês foram transformados por Deus para ser expostos. E no capítulo 4, Paulo fala algo interessante. No versículo 3, ele diz assim: mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Portanto, exponha-se, exiba-se. O propósito da nossa existência é carregar o tesouro da glória do Senhor. Somos vaso de barro, mas carregamos o tesouro da glória do Senhor. E o propósito pelo qual Cristo te chamou é exibir a glória do Senhor para as pessoas, como num triunfo romano.
E no capítulo 5, o apóstolo Paulo conclui dizendo algo que eu acho fabuloso. Quando funciona. Quando funciona. Portanto, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Portanto, versículo 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A conduta, o comportamento, a performance do seguidor de Jesus Cristo, ela deveria passar a mensagem, uma vez que somos epístolas vivas, ela deveria passar a mensagem de reconciliação com Deus. As pessoas deveriam olhar para você e ter sede de Deus. As pessoas deveriam olhar para você e querer se reconciliar com o Pai. As pessoas deveriam olhar para você e clamar a Deus, glorificar a Deus. Mas temo que em tempos pós-modernos como o nosso, a mensagem que temos passado às pessoas não é uma mensagem de aproximação, não é uma mensagem de reconciliação, não. Por conta do nosso testemunho, por conta do nosso comportamento, a mensagem que temos passado para as pessoas é de separação. Infelizmente. A mensagem que temos passado para as pessoas é de banalização. A mensagem que temos passado para as pessoas é de distorção e relativização do Evangelho do Senhor. Temos passado mensagens distorcidas. Pecado não é mais pecado. Pecado não é mais pecado. Reduzimos o peso do pecado. Transitamos entre ambientes religiosos e promíscuos com uma naturalidade desconcertante. Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo, o lugar onde eu deveria ir ou o lugar onde eu não deveria ir, essas coisas não estão claras mais na nossa sociedade cristã, na nossa comunidade cristã, não estão mais claras estas coisas. Enquanto o discípulo de Jesus deveria ser conhecido por sua semelhança com Cristo, ele é conhecido pela sua simpatia com o Evangelho de Jesus. Enquanto o discípulo de Jesus deveria ser conhecido pela sua semelhança com Cristo, não é mais. Não é mais, e não buscamos ser mais parecidos com Jesus. Aliás, eu faço meia culpa disso, eu faço uma culpa de liderança. Nós tentamos reduzir o impacto da verdade. Tentamos reduzir o efeito da verdade. Tentamos reduzir, tentamos negociar, desfragmentamos o Evangelho do Senhor. Desfragmentamos o Evangelho do Senhor, nós pregamos aquilo que é palatável, digerível às pessoas. Ou seja, somos sim de fato uma epístola, mas a mensagem que temos passado é uma mensagem palatável, digerível. Mas a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ela não é totalmente palatável e totalmente digerível, ela é indigesta às vezes. A mensagem do Evangelho de Jesus, às vezes, ela incomoda. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela nos põe a refletirmos. E se nós estamos fazendo uma espécie de evangelho misto, ou construindo um evangelho segundo o capricho de alguns, nós não estamos aproximando as pessoas de Deus, nós estamos separando as pessoas de Deus. Isso é grave. Isso é grave. Porque Deus não é, escute bem, Deus não é aquilo que você aceita sobre Deus.
Deus não é somente aquilo que você aceita e assimila sobre Deus. Ele é principalmente tudo aquilo que Jesus revelou acerca do Pai. E o que Jesus revelou acerca do Pai são verdades indigestas. Por exemplo, Jesus não achou por bem, não achou sensato retirar da sua mensagem a verdade de que existe um caminho que leva à vida e que é amplo o caminho que leva à perdição. Não achou por bem tirar da sua mensagem, ele permaneceu, deixou isso na sua mensagem. Jesus não achou por bem retirar da sua mensagem que crescemos juntamente com o joio e que o joio são os filhos do diabo. Jesus não achou por bem retirar isso da mensagem, está lá na mensagem de Jesus. Aliás, Jesus não achou por bem retirar da sua mensagem a verdade sobre um Deus que castiga o pecado. Não quis tirar, está lá. Deus castiga o pecado. Jesus não quis tirar isso. Porque Jesus não veio para te agradar, Jesus veio para te salvar. E para isso é necessário que você conheça a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. Por mais indigesta, por mais desconcertante, desconfortante que seja, é a verdade que vai te salvar. E Jesus não relativiza alguns temas. Jesus trata de alguns temas de uma maneira tão simples que nos colocam diante de um espelho. Ou somos ou não somos. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Esta é uma das poucas parábolas de Jesus que Jesus explica. Jesus explica porque ele quer fazer boa teologia. Jesus quer simplificar para a gente. Então, para que nós não entendamos a parábola ao nosso modo, ao nosso jeito, Jesus explica a parábola para os seus discípulos. No versículo 36 em diante, tem a explicação da parábola, que é a seguinte: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Explica-nos. Talvez ficou engasgado, não entendeu muito bem esse negócio de joio ser queimado, não está legal. Explica-nos melhor esse negócio. Claro, sem problema nenhum, simples. Eu vou explicar de maneira simples para que uma criança entenda. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal.
Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça a verdade do Evangelho do Senhor. Cristo está fazendo aqui uma boa teologia do pecado, uma boa teologia da condenação e, portanto, uma boa teologia também da salvação. O que é, pois, então, salvação? É ser boa semente. De fato, João capítulo 3 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é sobre aquilo que você diz acreditar que te torna um ser salvo. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 3, 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo repete: a garantia da salvação é o Espírito Santo. Portanto, se a sua fé foi genuína, ela te herdou, ela te possibilitou receber como herança o Espírito Santo de Deus. E é onde você se torna boa semente. E quem tem o Espírito Santo de Deus são os salvos. E quem não tem o Espírito Santo de Deus não são salvos. E da mesma forma que nós não passamos indiferente às pessoas, nós também não passamos indiferentes à manifestação do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, esse tesouro, ele está brilhando. É nítido ver na sua vida se você tem ou não. É nítido. É o fruto do Espírito. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem roubava não rouba mais. Porque foi transformado, metamorfose, mudou. Não é mais aquele cidadão. É nova criação, é no Espírito Santo. É boa semente, é salvação. Vem pela fé, mas a garantia não é por aquilo que você diz. Porque segundo Tiago, até os demônios creem. Segundo Tiago, até os demônios creem. Mas onde estão os frutos? Onde estão as obras? Onde está a manifestação da glória de Deus na sua vida? Aonde está a manifestação da glória de Deus na sua vida? Aonde está? E aí, os não salvos da parábola são o joio. E é desconfortante a gente entender que o joio foi lançado, plantado pelo maligno, que é o diabo. A gente não prega esse tipo de coisa porque ofende as pessoas. Os não salvos são filhos do maligno. A gente não prega isso aí. Eu só prego porque eu li. Está aqui, Jesus foi claro. Aliás, diga-se de passagem, foi uma semana muito difícil. Relutei com Deus. Deus, não quero pregar isso. Machuca, sabe? É melhor pregar um outro tipo de evangelho, mas não existe um outro tipo de evangelho, existe um evangelho só. É um evangelho só. O mesmo evangelho da salvação é o evangelho da condenação. É o mesmo. E se nós nos sentimos desconfortáveis em saber que o joio são os filhos do maligno, que são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, nós nos sentimos mais desconfortáveis ainda de saber que o próprio Filho do Homem envia os seus anjos para a condenação desses. Apocalipse 14 diz que a fumaça que sai da fornalha sobe na presença do Cordeiro e dos santos anjos. E no final do Apocalipse 14 diz que as uvas maduras, que são os ímpios que praticam o mal, as más obras, foram esmagados no lagar da ira do Senhor. Difícil, indigerível, impalatável, é verdade, mas é a verdade. A clareza sobre o pecado, a clareza sobre a condenação, a clareza sobre a justiça, a clareza sobre o castigo, nos traz clareza sobre a salvação. Aliás, se você retirar da salvação de Jesus Cristo a verdade sobre um pai que castiga a maldade, então salvação não é mais salvação, é um brinde, uma cortesia. Se você
tirar da mensagem do Evangelho a verdade de um pai que castiga a maldade das pessoas, a salvação não é mais salvação, é cortesia, é brinde. Por isso, no versículo 42, está escrito assim: eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Condenação. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Salvação. A mensagem de salvação, antes de mais nada, é uma mensagem de condenação. Porque na cruz o Pai esmagou o Filho, conforme Isaías 53, e foi do agrado de Deus moer Jesus, para que pudesse ser encontrado em Jesus a absolvição dos seus pecados. Portanto, não retire do Evangelho estas premissas, porque senão você reduz todo o esforço salvífico que Deus fez em Jesus para te salvar. Se você quer um Evangelho digestível, digerível, palatável, ele não é o Evangelho da cruz, porque a cruz, ela revela a abominação radical de Deus em relação ao pecado. Deus odeia o pecado. Odeia o pecado. A cruz não é um conto de fadas, um evangelho de flores, para dizer que Deus, tudo bem pecar, não é isso. A cruz é a verdade de um Deus que abomina o pecado. E se Deus fez o que fez com o Filho, quanto mais fará para com aqueles que não forem encontrados no Filho. João capítulo 3, versículo 35 diz assim: o Pai ama o Filho, é verdade, e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Falarmos sobre ira de Deus e amor de Deus nos coloca diante de um Deus extraordinário. Porque ao mesmo tempo que a cruz de Cristo revela a abominação radical de Deus em relação ao pecado, ao mesmo tempo que a cruz mostra o desgosto que Deus tem em relação ao pecado, ela também mostra pra gente o amor que Deus tem em relação ao pecador. Ao mesmo tempo que a cruz mostra que Deus odeia e abomina o pecado, ela mostra que Deus absolve o pecado. Deus ama e não deixa de ser justo enquanto ama. Deus perdoa e não deixa de ser juiz que condena enquanto perdoa. Deus purifica e não deixa de ser santo enquanto purifica. Deus ama e não deixa de condenar enquanto ama. E essa mensagem, dependendo do ponto de vista, ela pode ser indigerível, indigestível e impalatável, sim, é verdade. Mas o objetivo dessa mensagem é que você compreenda todo o esforço de Deus em Cristo Jesus e tudo aquilo que foi feito naquela cruz. É por isso que Salmos capítulo 2, Salmo capítulo 2, verso 12: beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Beijem o Filho, honrem o Filho, obedeçam ao Filho, sejam como o Filho, sejam discípulos do Filho. Beijem o Filho. Se coloquem diante da cruz de Cristo e beijem os pés sangrando de Jesus, porque foi por você. Se condenação e castigo fosse uma mentira, então o que é que Jesus estava fazendo naquela cruz? Estava te libertando, estava te salvando. Beijem o Filho, conheçam a glória do Filho, para que o mundo perceba que o Filho foi enviado para a salvação de todos.
Sejam como filho, resplandeçam a glória do Filho, e que as pessoas possam enxergar em você uma mensagem de salvação. E que as pessoas possam enxergar em você transformação. Essa é a minha oração essa noite, transformação. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, no contexto em 2 Coríntios 3, 4, 5, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente não negocia a verdade. A verdade é inegociável, a gente não está aqui para ficar com meias verdades, essa é a verdade. Há uma só verdade. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E ele sofreu para satisfazer a sede de Deus por justiça e o seu amor por você. Portanto, beijem o Filho, honrem o Filho, entendam, compreendam. Se o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, esta noite eu oro: Espírito Santo de Deus, tire o véu. Tire o véu para que as pessoas compreendam, para que vocês, meus amados irmãos, possam ser levados à plena compreensão do que significa cruz, salvação, justiça, juízo e, sobretudo, amor de Deus.